indo muito minha mente em relação principalmente ao aos erros, né, aos erros que eu cometi ou que eu venho cometendo e a gente vai sempre aprimorando, aperfeiçoando aí o máximo para poder, não, a gente nunca chega no nível de perfeição, mas para a gente poder estar sempre aí num nível alto, tá. Então, esse módulo trata muito justamente de conhecimento, tá, e melhorar a forma de aprendizado, porque a gente fala muito em estudo, né, a gente fala muito em treinamento, em cursos, só que se parar para pensar até que ponto a gente consegue absorver o máximo deles, né, de cursos, de treinamentos, e tem toda uma explicação. O porquê que a gente treina tanto, a gente lê tanto, a gente, estuda tanto e a gente nunca tá bom o suficiente, né, em pelo menos em algumas coisas. Isso é engraçado. E é um erro muito bobo o que a gente comete. E aí vocês vão entender hoje aqui, tá? Justamente algumas coisas que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, vou falar sobre o método chá. Não é de limão, não é de frutas vermelhas. É um método justamente que fala sobre conhecimento, habilidades e atitudes. Falar um pouquinho sobre a imersão, que é a melhor forma aí para a gente poder ter um aprendizado absorvendo todo o conhecimento, tá? E aplicando, né, no caso. Tipos de personalidades de pessoas, tá? Desculpa aí, faltou um S ali. Tipo de personalidade de pessoas. Vamos ver em quais a gente se encaixa, cada um de vocês. Então a gente entra numa dinâmica aqui. 5 chaves para atingir a maestria. Ele fala, né? Maestria, maestro, né? Ser realmente bom naquilo que faz, tá? Então, as 5 chaves aí para poder atingir. Falar um pouquinho sobre modelagem e falar sobre o KPI, né? Que é o meu inglês é ótimo, é o Key Performance Indicator. Né? Então, índice chave de performance, aí justamente falando sobre foco, ok? Então, essas são hoje as abordagens nossas aí. E começando, o que você não passou? Ah, foi. Então, a gente começando, vamos começar falando do método chá, tá? Que é justamente um método para desenvolver competências, né? E criar músculos. Para criar músculos. Como assim músculos, Eric? A gente compara muito tudo que a gente faz, a gente fala muito, compara muito como o corpo humano, né? A gente fala muito do lance de treino, academia, o desenvolvimento da musculatura, e a musculatura é o que sustenta o nosso corpo, né? Quanto mais músculo, mais força, mais potência. Então, a gente faz muito essa comparação. E dentro de qualquer profissão, a gente precisa muito realmente criar músculos, né? A gente precisa ter desenvolvimento em todas as musculaturas, né, da nossa mente, do que a gente faz, tá? De todas as partes. Porque justamente é como um corpo humano. Não adianta você, por exemplo, na academia trabalhar apenas um movimento, né? Vamos falar de perna, você vai treinar a perna, fazer apenas um movimento. Falar, chegar e fazer a cadeira extensora e tá tudo certo. Pronto, vou ficar com pernão. Não, na verdade, não só vai ficar feio fisicamente, né? Apenas um músculo desenvolvido, como você também tem desgaste nele, se você fizer treino constante somente nele, e outra, você acaba não desenvolvendo o restante que dá a sustentação. Então, o teu corpo continua frágil. Né? Então, quando a gente passa a falar disso, é justamente isso. Nós temos diversos conhecimentos, habilidades e atitudes que nós precisamos ter para que a gente atinja aí o máximo de performance, tá? Então, é justamente o que fala esse conceito, esse método chá. C de conhecimento, né? Então, a gente precisa ter muito claro o que fazer. Então, a gente entra na parte de teoria, tá? A gente precisa ter realmente o H que é de habilidade. Então, legal, como fazer? Passo a passo para desenvolver aquilo. Né? Então, é a prática. E A de atitude. Né? O porquê fazer, que são os objetivos. Tá? Então,
a gente fala muito o exemplo da nossa, a gente dá muito aqui esse exemplo, trazendo para o nosso negócio, a gente dá como exemplo as nossas AGRs, as atividades geradoras de renda, que são lista, convite, plano, fechamento, acompanhamento. São as 5 AGRs. Então é aquilo, vamos supor, vamos colocar aqui trazendo para as nossas AGRs, vamos falar de uma das AGRs, vamos falar de plano, apresentação de plano, por exemplo. Tá? Então, você precisa ter o quê? A teoria, você precisa ter o conhecimento. Você precisa saber sobre o que você vai falar. Né? Não adianta você, vou apresentar o plano, legal. Sabe apresentar ou sabe do que você vai falar? Não. Então você precisa desenvolver essa competência. Habilidade é como apresentar. E habilidade você só adquire com a prática. Você precisa fazer, né? E agora como fazer? Existe um passo a passo, né, de como fazer. Eu vou chegar, primeiramente vou descobrir a dor, né, durante um bate-papo, fazer levantar a dor, a insatisfação, a necessidade ou o sonho da pessoa. Depois eu falo um pouquinho sobre a minha trajetória. Depois, automaticamente, eu apresento a visão de mercado. E, em sequência, eu boto alguém para apresentar o plano, ou eu chamo meu patrocinador para apresentar o plano, né? Enfim, então, como fazer? Existe um passo a passo. É o passo a passo, ele é o passo a passo para todos os tipos de apresentações? Não. Né? A gente fala que aqui a gente não tem algo engessado, mas existem pontos principais em que a gente leva para o nosso negócio em que dão um resultado. Então, esses que eu falei, por exemplo, todos os grandes líderes falam, né? Fazer descobrir a dor, passar um pouquinho da visão, apresentar o que a Rinode mudou na vida e como ela pode mudar, resolver um problema dessa pessoa. A gente falou de problemas no treinamento passado, né? Justamente resolver um problema. A venda é resolver um problema, né? Ajudar pessoas, né? Então, como a Rinode vai ajudar essa pessoa, tá? E então tem um passo a passo a ser seguido. E o A de atitude é o porquê fazer. Qual é o objetivo na hora de apresentar um plano? Isso tem que estar muito claro. A hora de apresentar um plano é levar a solução para a pessoa, resolver aquele problema dela ou realizar o sonho dela, né? Então, isso é um porquê de você estar fazendo. E automaticamente o objetivo é o quê? Conversão. Afinal, você está levando a oportunidade, você quer que essa pessoa trabalhe junto com você, para que você ajude ela a realizar os sonhos e, consequentemente, forme a sua equipe, né? Desculpa, equipe de pessoas que querem realizar sonhos, que querem resolver problemas. E automaticamente isso é construção de mercado. É o nosso trabalho aqui dentro fazer isso, levar essa oportunidade para pessoas e automaticamente aumentar o faturamento da empresa. Então, isso é um porquê. Legal. Então, vamos falar de outra GR de uma forma rápida. Vamos falar sobre contatar e convidar, né? Que é o segunda GR. Pô, legal, conhecimento, a teoria, como contatar, como convidar, né? O que fazer para você poder convidar e contatar a pessoa? Oi, tudo bem? Você conversando, descobrindo a dor. E como fazer? Se é por ligação, pelo WhatsApp, existem scripts, né? E qual é a atitude? Qual é o objetivo? O objetivo dali é você marcar um encontro, marcar uma apresentação. Simples, tá? Então, se você parar para ver, esse método ele nos faz realmente entender que nós precisamos desenvolver competências para a gente chegar no resultado final. Não adianta a gente pular etapa, não adianta eu ir numa academia e já querer pegar 100 quilos no supino de cada lado. Meu músculo não está preparado para isso, né? Então a gente tem todo um passo a passo, tá? E a gente vai entrar em mais detalhes em outras coisas mais para frente. E aí, uma melhor forma, tá, de aprender algo é quando a gente entra em imersão, tá? Na verdade, entra em imersão. Quando a gente fala em imersão, algumas pessoas interpretam de uma forma errada, né? Tem gente que interpreta a imersão como se fechasse, trancar e né, ficar só fazendo aquilo o dia inteiro, o tempo inteiro. Não, não é isso. Porém, a imersão, ela exige que você faça por dias consecutivos, tá? Você faça
todos os dias. E que você também uh, tenha horários definidos para que você faça, ou seja, você tem um comprometimento. Né? Então, quando a gente fala em imersão, a gente fala em algumas coisas, janelas de imersão, horas e dias seguidos, e existe uma sequência. Tá? Quando a gente fala de imersão, uma sequência lógica e realmente que vai te trazer um resultado. Tá? E nessa sequência é tratado muito sobre pico e platô. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, tá? Mas o pico, né? E o platô, ele na verdade, ele é uma, digamos, uma pausa, tá? Para explicar um pouquinho melhor, eu trouxe justamente um desenho, ok? Para vocês entenderem, tá? Quando a gente fala em pico, a gente fala em pico de conhecimento. A gente está falando aqui hoje sobre aprender as coisas, ter conhecimento, né? Conhecimento aplicado, ele torna, nos retorna resultados. Então, isso aqui, nesse exemplo, por exemplo, nesse gráfico, digamos assim, esse desenho aqui, ele fala justamente sobre isso. Isso aqui é um pico, tá? É o pico de conhecimento, ou seja, quando você está estudando, está se aperfeiçoando em um determinado assunto, tá? Essa queda, ela é um pouco da perda de conhecimento, porque todo estudo que você faz, ou toda leitura de livro que você faz, não é 100% que fica gravado no seu cérebro. Você sempre tem um pouquinho de perda, né? Assim como a gente fala da musculatura, quando você sai da academia, sai todo inchado, né? Primeira vez, tu fala, caraca, se ficasse assim já tava bom. Aí no dia seguinte, tá a mesma, quase praticamente voltou a mesma coisa, né? Não voltou a mesma coisa, mas você olha e fala, pô, murchei. É a mesma coisa, né? Se a gente for parar para ver, é a mesma coisa. Existe sim um pouco de perda de conhecimento, isso é comprovado cientificamente. Então, o nosso cérebro ele não consegue armazenar 100% daquilo que a gente ouve ou daquilo que a gente estuda. Então, existe esse pico e um pouquinho dessa perda, só que ela nunca volta para o mesmo lugar. Tá? Tem algum conhecimento que você absorve mais. E aí existe o platô. O platô é justamente o quê? O tempo de maturação. É o tempo que você precisa para que você aplique aquele conhecimento para que aquilo fique na sua memória e se torne um hábito, uma rotina. E você vá aperfeiçoando. Então, assim, o pico é quando você está aprendendo. Só que é aquilo que a gente fala, conhecimento sem ação não gera resultado. Barco de dois remos, né? Conhecimento e ação. Se tu gira só aqui, só remando de um lado, conhecimento, o barco gira em círculo. Se você só está em ação sem conhecimento, você não sai do lugar. Então, os dois remos vão fazer você ir na direção. Então, é o conhecimento e a ação. Conhecimento e ação. E existe um tempo para maturação. O que muitas pessoas fazem, tá, é justamente ficar em conhecimento, querer aprender tudo de uma vez para aplicar. Não vai funcionar. Ou então, que é o lance que a gente falou sobre no DISC, né, na semana passada, a pessoa que fica ali esperando ter 100% de certeza daquilo para pum, ir para prática. Né? Depois até é bom vocês até compartilharem com o seu patrocinador, comigo, enfim, o perfil de vocês. Eu esqueci de falar isso no treinamento passado. Quais do DISC, quais que vocês se encaixaram? E para quem está aqui hoje e não viu, corre lá no canal, assiste. Eu acho que foi um treinamento bem bacana, pelo menos a galera que estava gostou de ter um autoconhecimento ali do que pode melhorar, né? Se encaixar no perfil ali e melhorar. Então, é bom compartilhar para que o seu patrocinador, né, possa estar ajudando e te incentivando, te dando dicas, enfim, a gente está aqui para isso, né? Então, o que tem muita gente que fica ali no conhecimento, e quando vai pôr em prática, já esqueceu a primeira coisa. Tem 10 tópicos, estudou os 10, agora vai. E aí, putz, não lembro nem do primeiro. Né? Então, existe, tipo, estudo do primeiro, põe em prática. Estudo do segundo, põe em prática. E sempre vai ter um pouquinho de perda. Então, estudar a mesma coisa
de formas diferentes ou com pessoas diferentes, é sempre vantajoso. Por isso que a gente fala, ouve o áudio da semana todos os dias e você sempre vai entender uma coisa diferente, né? Então, você começa a entender, isso é para tudo. E quando você está num platô, que você atingiu ali o nível da prática, e você começou a já aperfeiçoar aquilo, você cria um novo pico de conhecimento. Aí você tem um pouquinho de perda e aplica, e assim vai. Tá? Então, dentro dessa imersão, quando a gente fala em entrar em imersão, é justamente aprender, e aprendizado vai muito com a prática, não só com a teoria. A gente fala justamente disso, de vocês saberem, de nós sabermos respeitar o pico e o platô de cada um. A gente precisa entender que nós precisamos aprender e colocar em prática, que é a consolidação desse aprendizado. Não adianta aprender tudo de uma vez, não adianta ficar também numa aplicação eterna sem conhecimento, entende? E aí entram alguns problemas quando as pessoas focam muito no platô, ficam muito tempo no platô, muito tempo no pico. Quando muito pico, é muita informação. Cara, não aprende tudo. E quando muito platô, na boa, perde tempo. A pessoa se sente com uma perda de tempo e ela acaba desanimando. Tá? Por quê? Porque tá ali, relaxa. Aí quando relaxa, o que acontece? Morre. Aí existe o desânimo. Então, na vida é constante aprendizado e prática, tá? Mas não queiram pecar pelo excesso. Não pecam pelo excesso nem pela falta. Saibam dosar. Saibam entrar nessa imersão onde você tenha o tempo suficiente para aprender e o tempo suficiente para aplicar, tá? E aí existem estudos, né, que falam que para você atingir aí um nível de aplicação na prática, tá? Para você ter sucesso naquele aprendizado, é de pelo menos 10.000 horas de prática. Aí a gente fica falando, caraca, tem gente que fica 2 meses trabalhando 1 hora por dia e acha que não dá certo, acha desiste, né? De qualquer coisa. Então, vamos aprender a dosar isso, tá? Esse é o segredo, ok? E sem essa sequência correta de construção, né, que a gente fala de pico, platô, que é comum dentro desse momento ter a perda de conhecimento e você está sempre aprendendo, fazendo as coisas e aperfeiçoando, você acaba construindo um castelo de areia em qualquer empreendimento. Você constrói e aquilo desmorona. Você constrói de novo e aquilo desmorona. Por quê? Porque você não está dando tempo ao tempo, você não está maturando, você não está aprendendo o suficiente e aplicando. Tá? Então, se não tiver uma sequência correta, você não souber respeitar, detalhe, respeitar o tempo não é acomodar, não é entrar numa zona de conforto, falar agora eu vou ficar 5 anos aqui aplicando. Não, você tem que também ter consciência do que você faz, tá? De dentro do seu modelo de negócio, ok? E aqui a gente falando em vendas, falando em construção, tá bom? Partindo desse princípio de formas de aprendizado, platô e pico de conhecimento, a gente entra em tipos de personalidades de pessoas. E aí eu quero que vocês entendam e se encaixem. A gente vai conversar bem rápido, tá? Até para não estender muito do horário aí. O ideal é terminar no horário certinho hoje. Mas eu gostaria da participação, tá bom? De quem se sentir à vontade aí. Existem 3 tipos de pessoas, personalidades, né? De pessoas. Tipo 1, fogo de palha. Fogo de palha é aquela pessoa que adora os picos. Ela vive em pico. Mas quando entra num platô, ela desanima, começa a pensar em outra coisa.
ela começa a desvirtuar. Existe a personalidade de pessoa obsessiva é aquela que só vive nos picos. Ela não dá tempo pro platô, ela só quer pico, pico, pico e quer ficar em imersão para sempre, só aprendendo, 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 tá? E não dá tempo de maturar as coisas. Então ela vive em aprendizado e aí é o que a gente fala, obesidade de informação, né? A mente obesa. Ela quer aprender, ela quer aprender, ela quer aprender. Não, porque eu preciso aprender, vou aprender mais. Pô, legal, quero mais, mas e a prática? Lembra dos dois remos? Né? Então, uma pessoa obsessiva. E uma pessoa sossegada é aquela que vive no platô. Ela simplesmente, ela relaxa, se contenta com pouco ali, tá tudo bem. Ah, o que veio, veio. Tá tudo certo. Ah, não vou ler mais não. Não vou mais participar de nada não. Para isso aqui, acho que já tá o meu máximo aqui de conhecimento. É aqui que eu posso chegar, mas que isso eu não vou, né? E essa pessoa, ela demora muito para ter sucesso. Por quê? Porque ela acha que aquilo ali tá bom, então ela cai numa zona de acomodação, né? Nem de conforto, né? Então existem essas três personalidades de pessoas. Consegui deixar claro? Fogo de palha, pessoa que adora pico, mas quando cai no platô, desanima. A pessoa que ela vive nos picos só, que é obsessiva, só querendo aprender, 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 e é aquela que no platô, o mínimo necessário, não aprende nada, mais nada, tá bom, e fica por aquilo ali pro resto da vida. Hoje, vocês se encontram em qual? Vocês conseguem se ver em algum? Quem sentir a vontade de compartilhar? Fogo de palha. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Fogo de palha. Porque mas também eu acho que não que seja uma justificativa, sabe? Mas eu acho que também isso é muito do ser humano. Isso, como você disse, de personalidades. Porque, por exemplo, quando você tá lá no pico, tipo, você tá vendo, eu falo por mim, tá? Tipo, venda, venda, venda e o negócio girando e você fala, caraca. Aí daqui a pouco, tipo, esse mês gerou venda pra caraca. Aí daqui a pouco, o próximo mês, tipo, já não sai mais nada, aí você já, putz, que merda. Desculpa o termo. Mas, putz, já não sai mais nada, já desanima. Então, eu acho que, tipo, eu me encaixaria no fogo de palha, porque tem esses altos e quando tá embaixo, tá muito embaixo mesmo, tipo aquele zero. Legal. Eu acho, Eu, eu acho que eu sou obsessivo. fala, Eduardo. Acho que eu sou obsessivo. Eu adoro aprender. Fala aí, Patrícia. Eu, na vida, sou obsessiva, mas você perguntou do momento. No momento, eu tô fogo de palha. Mas na faculdade eu era, tipo, a nerd chata, sabe? Aquela que quer aprender tudo e mais alguma coisa. Mas agora, total fogo de palha. Eu tô no 280, aí daqui a pouco cai, aí eu fico paradona. Aí eu volto. Mais alguém? Na verdade, eu tô obsessiva, mas colocando em prática, tentando colocar o máximo em prática de tudo que eu aprendo. Opa, aí sim, boa noite. O meu também vai no fogo de palha, eu vivo muito na emoção, né? A gente vai, é lógico que também quando chega num platô, a gente tá. Agora eu tô conseguindo conciliar. No começo desanimava legal. O Eric já sabe do Maslias, né? Que no começo, né? Ele, pô, irmão, aí como que tá? Por isso que é legal esse bate-papo. Você tá sempre contactando o seu líder nesse ponto, nessa transparência, por causa disso, né? Agora a gente já tô no pico, a gente vai correndo na emoção, venda, vai apresentando e tudo, mas daquele jeito, né? Quando chega no platô tem que estar preparado, mas eu me vejo mais no fogo de palha.
Até abrir um negócio aqui, pode falar, Eric? Licença. Pode falar, pode falar. Até falar um negócio aqui com meu, tá? O Eric, ele vem bastante aqui em casa quando tem entrega, ou, né, enfim. E sempre que ele vinha aqui, que eu tava desmotivado, ele ficava, vamos pra cima, você tem potencial, acredito em você e tal, que não sei o que, não sei o que lá. E ficava, tipo, meio que não, ficava me incentivando e colocando pra cima, mesmo quando eu tava pra baixo. E tem uma passagem bíblica, não sei a religião das pessoas aí, tá? Só citar uma passagem bíblica que fala, não jogue pérolas aos porcos. Jesus fala, não jogue pérolas aos porcos. E de umas 2 vezes para cá, ou uma vez para cá, eu vi que o Eric, ele meio que ele vinha e não falava tanto. E aí eu comecei a me sentir, eu falei, mano, o Eric literalmente ele estava jogando uma pérola para mim, uma coisa que poderia mudar a minha vida. E tipo assim, eu tava fazendo o papel do porco, sabe? Tipo assim, o cara tá jogando uma coisa valiosa na minha mão e eu prefiro ficar na lama. Então, tipo, não, chega de ficar no platô e vamos pro pico. Show. A Rose colocou aqui, hoje tá como fogo de palha, né? Beleza. E o Cacá um pouco de cada. Não, tranquilo. Mais alguém quer falar? Marcelo, Camila? Não, tranquilo. Eu passo aqui. Beleza. Então, assim, para que vocês entendam, tá? Muito assim, pô, legal, eu sou fogo de palha, eu sou obsessivo, eu sou sossegado. O que que eu tenho que ser? Na verdade, é aquilo que eu falei. Dosar. Saber dosar. Saber o momento de conhecimento e aplicação. Então, a gente tem que sim ter conhecimento, mas botar em prática. Não é conhecer tudo. A gente sempre fala, quando um novo entra, por exemplo, e eu sei porque eu passei por isso, tá? Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito diferente, uma mentalidade diferente, por questão de criação, de um monte de coisa. Mas eu, por exemplo, eu era um cara que, assim, eu entrei pagando para ver. Muito sincero. Eu não vinha do mercado, eu falei, mano, beleza, vou pagar para ver, tá? E eu batia muito de frente, né? O lance de, tipo, não vou para treinamento, não quero extensão de saco, sem reunião, sem não sei o quê. E eu comecei a só tomar na cabeça, tomar na cabeça, tomar na cabeça, e meu patrocinador virou e falou assim, até quando tu vai ficar batendo cabeça? Cara, você precisa de conhecimento. Você tem um perfil comunicativo, você é uma pessoa com visão empresária, mas, cara, é um mercado diferente. São ações diferentes que você vai tomar aqui do que você faz. Então, você precisa aprender. Você é um cara de ação, de atitude. Você vai para ação, mas você vai aplicar o quê se você não aprendeu? Não adianta tu trazer o teu conhecimento de informática para dentro do marketing multinível, não vai te agregar nada. Então você é um cara de atitude, beleza, mas cara, faça de acordo com conhecimentos adquiridos. Então eu comecei a aprender e aplicava. Então eu comecei a trabalhar muito no começo. Por que eu tive um resultado, digamos, no começo, um resultado bacana, rápido, né? Eu bati Master no primeiro mês, bati Prata no segundo, e depois acho que de 4 meses eu bati Ouro, aí depois de 1 ano eu bati Safira, e aí eu comecei a cometer alguns erros que eu não cometia antes, que aí é um outro assunto que a gente vai tratar, né? Que é justamente o quê? Eu não tinha, e eu ainda não tenho 100% desenvolvido, mas eu não tinha digamos, um perfil de liderança. Eu tinha o perfil de fazedor. Só que quando eu me vi com uma equipe, eu não sabia e não o que fazer e como administrar. E aí é o que a gente vai falar um pouquinho aqui nos próximos slides sobre o ego, sobre algumas coisas, né? Que me atrapalharam no processo e que eu venho corrigindo. E aí é aquilo que eu falo, caraca, tem gente que bate diamante em 5 meses, né? Eu tô há 3 anos e meio batendo na trave ali, tem meses que bate na trave e aí fala, cara, por que tu ainda não bateu? Eu falo, cara, porque eu não mereço.
Isso é simples. Eu não mereço. Se eu merecesse, eu já tinha batido. É porque eu ainda não estou no meu momento. Eu preciso evoluir em coisas que um diamante tem, né? Então, o estudo e a aplicação disso faz com que a gente desenvolva um conhecimento profundo, tá? E não um conhecimento raso. Então, legal, quais são as técnicas de lista? Botar todo mundo no papel, não filtrar ninguém, apenas fazer a divisão entre contrato quente, morno e frio, e através da lista você olha para a pessoa e fala, vou chegar rodando bag, vou chegar vendendo produto, vou chegar apresentando plano, vou chegar... Você faz. Legal. Isso é o conhecimento. Todo mundo aqui sabe, não sabe disso? Todo mundo já teve esse treinamento de como fazer lista, não já? Seja pelo Batstone e tal. Aí eu pergunto, isso é feito sempre? Ou seja, conhecimento e não maturou. Não teve ali o lance da prática. Como é que você quer passar para um próximo? Ou como é que você quer evoluir, por exemplo, uma apresentação de plano ou um convite se nem a tua lista está feita? Você vai chamar quem? Aí vem o quê? O amadorismo. Chama quem veio na cabeça. O último que eu conversei ontem. Aí chamou aquela pessoa, você não fala com mais pessoas há um tempo, aí você fala, não tenho mais ninguém. Aí fala, porra, tá mal, né, meu filho? Não consegue, se tu morrer, o teu caixão vai ficar na rua. Porque não tem nem amigo pra levar o caixão, velho. Tu não conhece 6 pessoas na tua vida? Né? Então, é muito isso. A gente se trava, por quê? Porque a gente não faz o passo a passo. Lembra do chá? Conhecimento, habilidade e atitude? Cara, se não fizer, como é que você vai evoluir se não tiver a prática? Então teve conhecimento, aplica. Conhecimento, aplica. A gente está tendo as mentorias de sábado surreais, aplica. E se você for parar para ver, quais são? São as AGRs de sábado. Todo sábado é uma GR. Aí acabou, o que eles fazem? Volta na primeira. Acabou, volta na primeira. Ou seja, essa perda de conhecimento que você tem, no sábado você, pum, peguei. Aí a outra perda de conhecimento, pum, peguei. E você vai pegando e botando em prática, pegando e botando em prática, e aperfeiçoando. Tá? Então, saibamos dosar, ok? E um detalhe muito importante, tá? O que é bom e o que a maioria das pessoas não fazem, né? E eu me coloco, tá? Eu falo a maioria das pessoas porque eu sou pessoa humana também, não sou máquina. Então eu me coloco nisso, tá? O que a maioria das pessoas não fazem é aplicar. Então, o que é para ficar muito claro aqui? Ame o platô. Ame o processo, a aplicação do conhecimento. Por quê? Lembra que a gente falou nos treinamentos passados? O teu foco não tem que ser no resultado. Ame o processo, foca no processo, porque o resultado é uma consequência de um processo bem executado. Não adianta tu focar no processo. Vamos falar daqui? Não adianta você focar numa renda de 10 mil reais por mês se você não está fazendo nem para chegar a 1, 2 mil. Como é que você vai ganhar 10? Tá, e ficar, eu quero 10, quero 10, quero 10. Cara, mas eu não tô agindo nem para ganhar 1. Então, bota em prática. E aí as coisas vão acontecendo. Então, ame o platô. Entenda que a maturação do conhecimento ela é necessária, tá? E aí eu coloquei aqui um exemplo escrito. Ler muito e não aplicar não adianta. Assistir treinamentos e não aplicar não adianta. E aí o lance da imersão, que eu já me peguei fazendo, e hoje eu começo a separar. Algumas pessoas estiveram aqui, ou eu não lembro se foi só eu, a Karina e o Kaká, numa reunião, acho que foi na reunião antes do Gabriel Tomazoni fazer aquela no começo do ano com a gente, né? Uma reunião aí na parte da dose diária e tal, em que ele fala o seguinte, cara, tem muito conteúdo que é jogado... Eita, tem uma mariposa. Tem muito, como posso dizer, muitos vídeos, muitos treinamentos que são jogados em outros grupos, que aqui, a maioria de vocês não estão,
porque justamente a gente fez isso, a gente filtrou, né? Eu, por exemplo, eu tô em 5, 6 grupos da Rinode, né, de lideranças e tal, para cima. Cara, se a gente for replicar todos os treinamentos e todos os vídeos que são passados naqueles grupos, cara, o teu dia vai ser de treinamento. Convidou? Não. Apresentou o plano? Não. Ouviu o áudio da semana? Não. O que você fez hoje? Assisti treinamento. Então, e não adianta, às vezes é de metodologias diferentes. Então a gente fala muito do seguinte, cara, você se adaptou daquele jeito, tá dando certo, continua daquele jeito. Não no meio do caminho falar, não, vou tentar diferente agora também para ver se dá certo. Aí você começa a desvirtuar, daqui a pouco fala, meu, e aí, agora eu tô com 2, 3 formas de apresentar o plano. Eu já me peguei nisso, tá, gente? Tô falando por experiência. Aí você fala, caraca, eu tenho 5 formas de apresentar o plano agora. E agora? Eu não sei mais, não lembro mais do que estava dando certo. Então, começa a fazer, dê o resultado, continua. Não é porque você toma um não que tá errado. Entende? Agora, se tu fazer 50, 100 planos e realmente está dando errado, aí, bom, vamos rever os conceitos. Agora, apresentou 2, 3, 4, 5, dentro da média, apresentou 9, tomou 9 nãos. Cara, vamos rever os conceitos. Fui levar produto, apresentei produto para 9 pessoas, ninguém comprou nada. Peraí, a minha abordagem tem alguma coisa que eu posso melhorar. Entende? Minhas postagens em rede social, alguma coisa eu preciso melhorar se não tá dando resultado. Tudo bem, mas não adianta fazer uma vez e falar que tá errado. Aí tu tenta várias vezes, aí daqui a pouco fala, meu, já tentei de tudo. Pô, em quanto tempo? Uma semana. Mas porra, né? Então, muito conhecimento atrapalha, tá, gente? Muito conhecimento atrapalha. Então, tudo que a gente joga pro grupo nosso, Família HND, são realmente algo que seja importante e não que os outros não sejam, mas para não encher de coisa. Entende? Porque muito conhecimento atrapalha, tá? E aí, ele passando sobre as 5 chaves da maestria, 5 chaves para alcançar aí o máximo de potência, né? Dentro aí de adquirir conhecimento e ter resultados. Ele fala, a primeira chave, né, é a instrução. O que é instrução? Você ter um bom mentor. Você realmente ter uma pessoa em que você se espelha e que tenha resultados que você gostaria de ter. Então, toma muito cuidado com quem vocês se espelham. E eu sempre falo para todo mundo, eu ainda não me vejo uma referência. Eu tenho referências que eu tento modelar, mas toma cuidado com quem vocês têm como referência. E a gente já falou isso até como coisas pessoais, né? Pais e mães, cara, beleza, meu pai e minha mãe, de repente, como referência de educação, ok, mas não é como referência de empreendedorismo. Então, saiba, aprenda a direcionar, né? E ter um mentor. E realmente fazer, pô, aquele cara tem o resultado que eu gostaria de ter. Ok, o que que ele faz? Eu vou fazer igual. Simples, tá? Então, tenha referências. Isso é importante para que você tenha um resultado de sucesso. 2, prática, tá? Mas o que é a prática? A ação. Agir massivamente. Não é de vez em quando. Isso é um erro que, cara, é muito cometido. E eu me vejo pecando nisso ainda. Por isso que eu falo, não sou referência aqui. Eu ainda estou num processo de aprendizado. Por isso eu não a cheguei a diamante. Entende? Então, cara, prática. Agir massivamente. Ele fala até em ser exaustivamente mesmo. É fazer até cansar. Porque quando tu dormir cansado é sinal que tu deu o teu melhor. Se você dormir tranquilo, descansado, é porque faltou alguma coisa no teu dia. Né? E aí ele fala o seguinte, não faça para ficar bom. Faça por fazer. Apaixone-se por fazer. Ame o processo e não o sucesso. E aí ele fala das 10.000 horas, né? Para ser
para ser uma pessoa diferenciada naquilo que faz. Então, para que você seja bom naquilo que você faz, referência, você precisa de pelo menos 10.000 horas fazendo aquilo, tá? E aí ele fala muito do quê? Para que você tenha ações todos os dias, a agenda ela é fundamental. Sem agenda, não existe prática. Você não consegue conciliar o seu tempo, lembrar dos seus afazeres. Então, agenda. Que aí não esquece de nada. A agenda vai estar te lembrando sempre, tá? Só que é engraçado que ele fala aqui, né? Não faça para ficar bom. Faça por fazer. Mas tem uma explicação. Porque quando você se vê bom naquilo, você para. Isso é automático. Tô bom nisso. Não preciso mais fazer. Vou focar no que eu ainda não sou bom. E quando você para de fazer, você para de ter resultado. Você desaprende. Aquela perda de conhecimento, ela não passa a ser pequena, ela passa a ser grande. E aí tem que começar de novo. Então nunca se julgue. Isso é o maior mal do ser humano. Nunca se julgue bom o suficiente naquilo que faz. Sempre vai ter o que aprender. Então, não faça para ficar bom. Faça por fazer. Não fica pensando, vou fazer até ficar bom. Não, faz até você ter, sei lá, até o teu último dia da tua vida. Porque a ação te leva a resultado. Entende? É engraçado isso, né? A gente fala, vou fazer até ficar bom. Beleza, mas não pensa nisso. Não faça até ficar bom. Faça por fazer. Conseguiram entender? O lance de, cara, é fazer. Até quando? Cara, até tu se aposentar e não ter mais o que fazer, não ter mais o que trabalhar, porque o dinheiro já tá entrando dormindo. Aí beleza, aí tu pode largar tudo pra cima e só curtir a vida. Mas antes disso, não tem como, né? Então faça por fazer, tá? Terceiro, a entrega. Se entregar. Você precisa se entregar ao que você faz. Realmente fazer com coração, sabe? Fazer de uma forma com amor, né? Fazer com amor. Então, confia na pessoa que tá que é o seu mentor, a pessoa referência para você do passo 1 ali. Confia nela e faz o que precisa ser feito. Não negocia. Às vezes a gente fica se questionando. Aí o cara que ganha 500 mil por mês, ganha 300 mil por mês, 100 mil por mês, sei lá, 50 mil por mês é o que você quer? 50 mil por mês é a tua referência? Aí o cara tá lá ganhando 50 mil por mês, ele fala, eu faço isso. Fala, não. Eu vou fazer diferente, velho. Não vou fazer isso, não. Vou criar o meu jeito. Faz, se entrega. Abaixa a orelha, né? Que a gente fala, né? Abaixa a orelha e faz. Tá? Isso que a gente precisa entrar na nossa cabeça, que enquanto isso não entrar, a gente não entra em ação. E aí ele fala muito isso, fala muito o seguinte, você pode até se sentir meio bobo, mas não se preocupa com o que vão falar de você. Você pode se sentir um idiota fazendo aquilo. Lembra quando a gente fala de eu chegava na sala assim, vindo todo mundo bater palma, aplaudindo o outro, falava bando de retardado? Só que depois a minha ficha foi caindo, o fato de, cara, eu nunca vou ter se eu não aplaudir, eu nunca vou ser aplaudido. Se eu nunca reconhecer o mérito de alguém, nunca vou ter o meu. Nunca vou ser reconhecido. Então, eu comecei a entender que pessoas ali batiam palma não era para se aparecer, era para dar mérito a quem tem mérito. Então, eu achava que é tudo bando de retardado. Depois eu passei a ser o bando de retardado. E pessoas que chegavam, olhavam para mim e falavam, que retardado, dane-se o que acham de mim. A gente falou isso no treinamento passado. Sobre isso, sobre o que vão pensar de você. Cara, é aquele ditado, ninguém paga tuas contas, cara. Tu enxergou, tu entendestes, eu o piada agora falando, né? Tu entendeste sobre, teve a visão. Cara,
Por que tu vai ficar se ligando ou se importando com o que as pessoas que não viram o que você viu falar? Entende? Então, você pode se sentir meio bobo, meio abobado, meio, postando coisas da Rinode, postando não sei o que, ai não, o que que vão falar de mim? Na boa, se sinta bobo, mas faça. Que aí, quando você tiver resultado e conquistar tudo o que você quiser, essas pessoas que te acharam bobo vão querer ser bobo também. E vão ver que bobo eram eles, que ficaram na mesmice enquanto você evoluiu, né? Quarto, visualização. Deixar muito vivo os benefícios que isso vai te trazer. E a gente fala do quadro dos sonhos, dos objetivos, tá? Se tiver muito claro aquilo que você enxergou na tua tomada de decisão para fazer parte da Rinode, entrar na Rinode e fazer negócio, deixa esse momento, essa visão que você teve no começo, muito clara todos os dias. Bota no quadro, bota na tela do celular. Precisa ter contato com o seu sonho, com o seu desejo, com sua vontade, com seus motivos, todos os dias. Porque se você fizer isso, cara, ninguém vai te parar, nada e nem ninguém vai te parar. A opinião dos outros, até o teu momento de fraqueza, você pode dar uma escorregada, que isso faz parte, isso é normal, mas a virada de chave da escorregada para a retomada, ela se torna rápida. Por quê? Porque tu realmente tem um motivo muito forte. Poxa, eu entrei porque eu visualizei, exemplo, conseguindo pagar um plano de saúde top para minha mãe, para que ela não passe perrengue no SUS, sei lá, exemplo, tá? Cara, beleza. Se alguém vier falar graça pra ti de que Rinode não dá certo, de que os produtos da Rinode são Xing Ling, de que é ruim, de que tu foi bobo e caiu na pegadinha da Rinode e não sei o que, tudo que falam aí fora. Se você tiver isso, vou pagar o convênio da minha mãe porque eu enxerguei a possibilidade, o que essas pessoas falarem pra ti, tu vai falar, tá bom, ok, beijo, me liga, vou continuar fazendo. Porque o teu motivo é forte. Seja, sei lá, ter condições de pagar, dar educação para os seus filhos, de poder não passar fome de novo, de não poder passar perrengue que você passou no passado, por situações constrangedoras que você viveu, você não quer mais aquilo. A gente falou isso no treinamento passado. De você porra, passou por uma situação ruim, cara, fala em voz alta, eu nunca mais vou passar por isso. E a partir dali, você vira a chave e pior que aquilo você nunca vai ficar. Você não vai nem deixar igualar aquela situação. Entende? Então joga pro universo, fala em voz alta. O teu cérebro absorve 2 vezes, né? Então, tenha vivo, visualize a todo tempo aquilo, o benefício que as tuas ações vai te trazer. Ah, eu preciso apresentar plano, eu preciso fazer convite, eu preciso mostrar produto, eu preciso... É isso que você quer? É isso que vai te trazer o resultado que você quer? Então é isso que você tem que fazer. Tá, beleza. E se eu fizer isso, o que que eu vou conseguir? Isso precisa estar muito vivo, todos os dias. Visível para você. Por isso que o quadro dos sonhos é fundamental, gente. E detalhe, tá? Só um gancho aqui, uma observação. Esse treinamento não é da Rinode, ok? Esse treinamento não é da Rinode. Esse treinamento é de um grande... ele não é psicólogo, mas ele é uma pessoa que trabalha com realmente mentalidade de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, e ele fala sobre você ter uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida diferenciada, sair da média, sair da caixinha, não ser a média, né? As pessoas aí, 90% da população, você ter uma mentalidade diferente. Ou seja, entenda que isso é empreendedorismo. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida. E Rinode não foge disso. Tá? Quinta chave. Limite. Trabalhar no limite. E aí ele propõe um desafio, né? Na verdade, é desafiador essa quinta chave.
Porque ele fala o seguinte: escolha o caminho de maior dificuldade. Escolha o caminho de maior resistência. O mais difícil, o que mais tiver atrito. E aí existem várias frases, o Walt Disney que fala, né? Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Então, por que o caminho difícil? Porque na boa, não adianta você querer trilhar o caminho mais fácil. Você fugir dos teus problemas, fugir dos obstáculos que vão surgir. Nunca vai te tornar uma pessoa forte. E se você não for uma pessoa forte, você nunca vai chegar a ter sucesso. Porque as pessoas que chegam ao sucesso, elas não só passam por problemas, elas resolvem os problemas. Ou seja, problema é dificultoso. Então, escolha os caminhos dos problemas. Esse é o caminho certo. O caminho fácil, ele pode até chegar a um resultado, mas ele não é duradouro. Né? É o lance do castelo de areia. Tá? Então, tenha isso muito vivo. Ok? Tenha isso muito vivo em você, dessas 5 chaves. Tá? Aí ele fala um pouquinho sobre modelagem. Né? Modelagem. Modelar. Tá? E ele diz, o ego é o maior inimigo para ter resultados. Isso é fato. É o lance de fazer isso não. Relaxa, fazer de um jeito diferente. Pegar um atalho. Não vou fazer isso não. Olha pra mim. Acho que eu vou vender perfume por aí? Olha pra mim. Tu acha que eu vou falar de Rinodê pros outros, velho? Galera aí toda... Não. Quem quiser que venha. O ego é o maior inimigo do sucesso. Então, isso a gente tem que lutar o tempo inteiro. E isso é muito difícil, gente. Mas a gente precisa lutar o tempo inteiro, tá? E aí, ele fala, não é só Rinodê, tá vendo? Não é do seu jeito, é do jeito certo. Não tenta reinventar a roda. Né? Existe um passo a passo do sucesso a ser seguido, é só trilhar. E ele fala da modelagem, que entra justamente na chave número 1, né, da instrução. Modele quem tem resultados, quem você quer ter, né, os resultados que você quer ter. Então, modele essa pessoa. Faça o que ela faz, porque se ela chegou dizendo o que ela chegou fazendo, faça isso se você quer chegar no mesmo lugar que ela chegou. Então a gente tem bastante referências bacanas aqui dentro da Rinodê, tá? Eu tenho como uma referência muito grande o Jupiara. Ele é um cara bem sensato, ele é um cara bem visão empreendedora, né? Tem outras pessoas que a gente vai vendo, os maiores líderes imperiais acima, que a gente começa a olhar e fala, pô, esse cara é um pouco humano, esse cara aqui é mais né? Começa a pegar o melhor de cada um, por exemplo, e modele aquilo que faz sentido dentro do teu modelo de negócio, né? A gente falando aqui de Rinodê, tá bom? Então, coisas que a gente vem aprendendo, né? Falando de vendas, falando de negócio, falando de um monte de coisa, tá? O que faz sentido, o que você quer traçar e faça, siga os maiores referências. Tá compartilhando ainda para vocês ou saiu? Tá normal? Tá. E aí, por último, ele fala justamente do K Performance, do KPI, né? É indicador-chave de performance, tá? Os indicadores chaves de performance. E aí aqui é um pouco interativo, gostaria até que vocês prestassem um pouco atenção e interagissem comigo. Ele fala muito o seguinte, ele questiona, né? Quando que o problema vai embora? Todo mundo passa por problema. E aí tem gente que fala assim, o tempo cuida. Deus no comando. Não estou desmerecendo a parte religiosa. Eu sou religioso, né? Eu acredito muito em Deus, tenho uma fé muito grande. Mas pessoas que falam assim, ó, toma aí, Deus. Se vira aí, velho. Resolve aí pra mim. Né? Não é bem assim. Então,
Ele fala muito isso, quando que o problema vai embora? Tá? E aí ele fala muito, justamente, o problema só vai embora quando você aprende a lidar com ele e resolve ele. Porque se você deixar de lado, pôr para baixo do tapete, um dia ele volta. E você nunca vai aprender a superar ele, porque você está sempre deixando de lado. E pode ser esse problema, essa questão, isso que te trava, que está te pedindo de crescer, de evoluir. Então não adianta deixar de lado. Deixar de lado não resolve, a gente precisa enfrentar. Ah, eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha de convidar, eu tenho vergonha de levar produto, eu tenho vergonha de falar que eu tô na Renaudet, eu tenho vergonha... São travas que a gente tem aqui dentro desse negócio. Enquanto a gente não quebrar essa trava, a gente não vai chegar a ter resultados grandes. Porque a gente começa a ir contra os princípios de sucesso. Então não adianta, tá? Então o problema só vai embora desde o momento que você resolve. Como é que você resolve? Tá? Com ações, né? Indo para cima e resolvendo essas questões. E sempre a gente vai ter feedbacks ruins na vida. Sempre vai tomar patada, a gente sempre vai ter problemas, né? Enfrentar situações aí comuns. A vida tá sempre dando feedbacks negativos pra gente. Mas por quê? Pra quê? Isso é o mais importante. É por quê e pra quê? A gente falou um pouquinho disso no treinamento passado, né? Por quê e pra quê? Cara, ela te joga problema que é justamente para te amadurecer e fazer você aprender a lidar com aquilo, porque se você não passar, você não vai passar próximo nível. Você não vai ter o resultado que você gostaria de ter. Então é necessário a vida te dar problemas. Você precisa aprender a sair dela. E quando você aprender, esses problemas nunca mais serão problemas para você. Porque vai aparecer no teu caminho, tira de letra. Você já sabe resolver. Tá? E para quê? Né? Para que não? Desculpa. O que fazer com esses feedbacks, esses problemas que a vida nos traz, né? Durante aí o decorrer da nossa caminhada empreendedora, por exemplo. Cara, a gente deve mapear. A gente não pode ignorar. A gente deve mapear essas ações. Ou seja, a gente precisa muitas vezes refletir sobre as situações. Levando para uma situação, por exemplo, relacionamento, né? Ele fala sobre relacionamento, ele fala sobre tomar o esporro do chefe no trabalho. Mas assim, qual é a nossa reação? É terceirizar a culpa, geralmente. É nunca parar para refletir do porquê que eu tomei aquele esporro, do porquê que minha mulher brigou comigo, por que que isso, por que que aquilo, né? Por que que tá acontecendo isso comigo? Essa é a nossa primeira reação. Dar um bico na situação. E se a gente não parar para refletir e não absorver e entender o porquê e como, se você entender o porquê, você automaticamente aprende a sair da situação. Então, um relacionamento, por exemplo, uma briga de, sei lá, de casal, né, de falar, mano, por que que, sei lá, minha mulher tá prestes a terminar o casamento comigo? Por que que, falando de trabalho, por que que eu tomei esse esporro hoje? Por que que meu chefe tá no veneno comigo? Sei lá, por quê? Por que que eu tô tomando tanto não? Por que que as pessoas estão me repelindo aqui na Renaudet? Por que que elas estão se afastando? Por quê? E às vezes, trazendo pro nosso negócio, a gente... Eu não sei vocês, mas eu já passei por isso. Eu falava muito assim, tipo, mano, não quer ficar perto de mim, azar é dele. Só que às vezes eu não percebi o quanto eu tava sendo inconveniente em algumas situações. Ou então, de estar forçando a barra, exemplo, numa venda. Cara, eu não sou vendedor. A pessoa não precisa daquilo naquele momento. Ou eu tomar um não numa apresentação de plano e virar e falar, foda-se, vai morrer pobre. Sabe? Na verdade, a gente saber entender as situações, refletir, e isso vai fazer com que a gente seja uma pessoa melhor,
e automaticamente a gente tenha resultados em tudo que a gente for fazer na vida, se a gente conseguir absorver isso, tá? Então, a vida vai dando muita pancada, a vida vai jogando muitos problemas, ok. Aprenda a entender o porquê e automaticamente você sai da situação, de qualquer situação, gente, qualquer, tá? Então, aprenda a refletir, entender e partir para ação, tá bom? Não ignore os problemas. E ele fala após você mapear, né, você refletir e mapear os problemas, você não vai ignorar. Então você começa a fazer o que para resolvê-los? Criar ações, pequenas ações. E essas ações feitas diariamente, ela precisa virar uma rotina na sua vida. E aí virando rotina, cria um hábito, virando hábito, se torna comum, normal, e você aprende a lidar com tudo, né? Com todas as situações. Então, e ele fala muito sobre ter um painel. E aí, vamos ver se vocês reconhecem o que eu vou falar aqui agora. Vamos dar um exemplo. Eu coloquei aqui organização de tempo. Tem gente que fala, caraca, não consigo organizar meu tempo, eu não consigo fazer as coisas, não tenho tempo, né? Um exemplo, tá? Legal, isso é um problema. Só que se você falar, beleza, dane-se, quando eu tiver tempo eu faço, o que você tá fazendo? Jogando para baixo do tapete. Você não tá resolvendo a tua questão, o que tá te impedindo de crescer, né? Então, ele fala, criar pequenas ações, como por exemplo, aí eu quero que vocês abram um áudio aí para me ajudar, tá? Vamos lá. Quem quiser, ok? Questões aí. Vamos lá. Eu preciso resolver minha questão tempo. Organização de tempo. Ações que eu posso tomar para resolver essa questão. É uma agenda. Ok. Priorizar. Oi? Fazer uma priorizar. Prioridades na agenda. Beleza. Tendo uma agenda, você consegue estabelecer prioridades. Bacana. Organizando, né? Definir tempo para cada coisa. Perfeito. Eliminar o que está te tomando tempo. Não entendi, perdão. Eliminar o que está te tomando tempo. Perfeito. Mais alguma coisa? E assim, os maiores resultados vêm de simples ações, pequenas ações, tá? Por Ter exemplo, E ter comprometimento com aquilo que tiver na agenda. sim, sim. A gente falando de agenda, a gente fala de organização, né, estabelecer tempo para cada tarefa, não só tarefa de trabalho, mas tarefa de casa, da vida em si, né, dos afazeres do dia a dia. São 24 horas que todo mundo tem. Sim. Então, é justamente. Mas olha que uma coisa engraçada. Quer dizer, não vou nem falar, vai, tenta vocês a raciocinar. O que mais? Organização de tempo, para ter um tempo organizado de uma melhor forma. Acho que foi o que eu te falei, tem que priorizar, tem que ter uma agenda. Questão de bem-estar. Perfeito. Estudos científicos comprovam que uma pessoa com uma atividade física ativa, o cérebro dela flui de uma forma melhor, consequentemente, ela consegue produzir mais. E um grande erro que as pessoas cometem, né, a grande maioria das pessoas cometem, não é ter muito tempo, é saber usar o tempo que tem. Então tem gente que tem 1 hora por dia e consegue ter muito mais produtividade do que a pessoa que tem, sei lá, 12 horas para fazer Rinode. Foco, né? É o foco. Exato. O simples fato de organização de tempo, até para horário para acordar e horário para dormir. Você não ser relutante com o despertador.
Soneca. Não já se pegou fazendo de tipo, só mais uma horinha. Hoje minha agenda tá... Aí quando tu acorda 1 hora depois, começa a vir um monte de coisa, tu fala, caraca, mano, lascou. E aí tu não faz alguma coisa. Sendo que tem um detalhe importantíssimo, né? Quem foi que botou o relógio para despertar naquele horário? Foi você mesmo. Se você botou, assuma seus compromissos. Exato. Exato. E aí é o que a gente já conversou. O Lucas Batistoni já postou isso num treinamento dele, tem até no Instagram dele, que ele fala, se o teu celular despertou e aí tu bota a soneca, o que que tu tá falando pro teu cérebro? Eu não respeito as minhas próprias atitudes. Eu não respeito o que precisa ser feito. Então, tipo, eu posso me sabotar a hora que eu quiser. Com um simples hábito de se sabotar com o horário de acordar, indiretamente você está jogando pro teu cérebro que você pode deixar sempre alguma coisa para depois. Agora, se você for uma pessoa realmente comprometida e falar, vou levantar, eu tenho coisa para fazer, mas eu não tenho muita coisa para fazer, não interessa, eu vou ser produtivo, eu vou fazer e beleza. E os outro tempo que eu tiver, sei lá, eu vou fazer o que talvez eu nunca tenha feito, ou que não dê tempo de fazer, a caminhada na praia, jogar bola com os meus amigos, não sei, entende? Agora, tu acorda 11 horas da manhã, exemplo, tá? Então, sua rotina é, aí você precisa entender quais são as tuas atividades diárias, né? O que te faz ser produtivo. Então, um exemplo, acorda, sei lá, 12h, 1 hora da tarde. Aí o que que acontece? O que que acontece? Cara, tu já perdeu meio período. Porque de madrugada, que é o horário que você tá acordado, só você tá acordado, tu não vai produzir. Falando de trabalho, tá? Você não vai produzir. Entende? Então, ter horário para acordar, horário para dormir. Você definir realmente horários ali. Vou ler livro, 15 minutos, põe na agenda. E manter essa rotina, esse hábito. Atividade física, ter um horário certo ali, todo dia, geralmente de manhã, né, de preferência, por causa de... Mas quem acorda muito cedo para trabalhar, beleza, joga à noite. Mas eu, por exemplo... Aí, assim, é questão de adaptação. Eu, por exemplo, sou um cara que, se eu deixar para fazer à noite, eu não faço. Esquece, tô cansado. Já era, não faço, eu me saboto. Então eu tenho que fazer o quê? Acordei, tomei meu shake, fiz 15 minutos de leitura e pum! Vou pra academia, vou fazer alguma coisa. Atualmente eu tenho falhado muito nisso, porque a pandemia, a academia fechou, tô uma luta pra fazer em casa, absurda. Tem dia que eu faço 3 não, o negócio tá louco aqui, que é uma coisa que eu preciso voltar e brigar comigo. Tanto é que hoje eu já mudei. Hoje eu preparei esse treinamento pra vocês. Olha que coisa louca, gente. Até passamos do horário, desculpa. Mas olha que coisa louca. Hoje, especificamente hoje, eu fazendo o treinamento para vocês, eu comecei a rever alguns erros meus. E eu já tinha tido esse treinamento e não tinha, pego esse erro meu. E aí hoje eu peguei. O que que eu fiz? Já mudei meu despertador, ó. Hoje eu acordei às 7. A partir de amanhã eu já tô acordando às 6. Porque tem coisas que se eu não fizer logo cedo, eu não faço. Eu sei disso. E eu tô errando. Eu tô me sabotando. Curso, leitura, atividade física. Se eu deixar para fazer à noite. Eu, tá, gente? Eu. Aí, beleza, mas e se eu for uma pessoa que consigo fazer à noite e tal? Ok, só toma cuidado para não atrapalhar com o teu horário das AGRs, né? Que geralmente a apresentação de plano, para quem tá trabalhando tradicional, é à noite. Então, se tu deixar para estudar à noite, tu não vai fazer o plano, por exemplo. Né? Ou fazer uma entrega de produto para a pessoa que chega em casa à noite, sei lá. Então, coisas que você pode fazer que não dependa de outras pessoas, né? Não precise ter outras pessoas para que você tenha o êxito naquela atividade, faça sozinho, de manhã, por exemplo. Ou de madrugada, se você dorme de madrugada, não sei. Né? O que eu não aconselho, porque isso não faz bem nem para a saúde. Tá? Então tem que tomar alguns cuidados aí. Mas, realmente, num exemplo de organização de tempo. Então, resumindo, você descobriu um problema, descobriu uma falha. Você sabe, não ignora. Reflete sobre o seu problema, sobre a sua falha, bota no papel e busque soluções com pequenas ações para resolver isso.
não deixa para lá. Não joga para escanteio. Porque isso é sabotagem. E quem se sabota não tem o resultado que gostaria de ter. E aí a gente fala, sonho sem ação é ilusão. Você se ilude. Aí vem o quê? Vem a frustração. E a frustração, podendo chegar até uma depressão, podendo chegar a você se sentir uma pessoa inútil, se sentir uma pessoa que nunca consegue realizar nada na vida. Mas, e aí ele fala, quem é o maior culpado? Não para afundar, mas ele fala, para você entender quem é o maior culpado, é você, que você é responsável pelos seus atos. E essas pequenas ações fazem toda a diferença. Ah, não acredito. Paga para ver. Muda. Faça por fazer. Mude. Uma certeza eu dou. O simples fato de você acordar 1 hora antes e poder fazer o que você não estava conseguindo fazer, você já se sente produtivo e feliz. Por você ter conseguido realizar uma tarefa que antes estava sendo impossível. Ah, mas eu já acordo 5 horas da manhã, vou ter que acordar às 4? Ok. Você entendeu, organize melhor o seu tempo, né? E aí falando de convite, caramba, eu tô me pegando no convite. O que que eu preciso fazer para, cara, eu não tô conseguindo convidar. OK, isso é um problema. Bacana. Vamos lá, reflita o que que eu posso fazer? O que que eu não estou fazendo que eu deveria estar fazendo? E vai ticando. Tem dificuldade para encontrar os problemas? A linha ascendente está aí para isso. Os livros estão aí para isso. Aí entra o quê? Conhecimento, pico, platô. Tá com dificuldade em convite? Leia o livro. Convite. Lê e aplica. Lê e aplica. Lê e aplica. Vê o vídeo do Jupiara no canal dele. Conhecimento e aplica. Daqui a pouco tá tirando de letra. Aí agora eu tô com dificuldade na apresentação do plano. Conhecimento. Jupiara. Sei lá quem é o seu referência, seu mentor referência. Estuda. Conhecimento e aplica. Não fique só no conhecimento. Então, não ignore os seus problemas, não ignore as suas travas. Crie pequenas ações, pequenas atitudes para que você consiga destravar e obter resultado. Tá? E aí, um extra aqui que eu coloquei, que eu achei interessante, que ele é um cara que é muito fera, assim, eu admiro ele nessa parte pra caramba, ele é um baita vendedor realmente do trabalho dele, né? Tanto é que eu comprei o curso dele, né? Então, assim, ele é um bom vendedor. E ele fala muito do seguinte, que eu acho que é uma técnica aqui que todo mundo poderia usar. E eu nunca parei para pensar nisso. Não só na venda de produtos, quanto na venda de ideia. Eu achei fantástico isso. Isso se encaixa muito. Vamos começar a usar, gente. Tá? Se vocês concordarem, claro. E acharem que faz sentido. Para as técnicas de vendas, nós usamos palavras e frases com gatilhos mentais, né? Às vezes escassez, necessidade, né? A gente usa esses gatilhos para venda, seja de um produto, de um serviço, de uma ideia, não importa. E ele usa um gatilho muito forte. Você descobriu a dor da pessoa. E ele usa a técnica do imagina só você a dor da pessoa. Então, exemplo. Sei lá, Marcelo. Marcelo tem, sei lá, problema financeiro e não está conseguindo ter um momento de lazer com a família. Trabalha e paga conta e não tem momento de lazer com a família. Porque não tem tempo e não tem dinheiro. Fala, imagina só você podendo criar uma nova renda para poder ter mais tempo para sua família e poder viajar com sua esposa e seu filho. Seria interessante? Só você chegando com perfume em casa novo e a tua mulher, tua namorada fala, nossa, que cheiro gostoso, que delícia. Ou então tu na balada, ou tu na night, se é solteiro, né?
e, porra, chegando e a mulherada, ou, porra, sei lá, cai em cima. Imagina só você. Essa técnica do imagina só você, você faz com que a pessoa se imagina na situação em que você coloca. Fala, meu, imagina só você podendo ter a casa que você fala que quer ter. Imagina só você, imagina. Aí tudo que você falar a partir dali, a pessoa vai fazer, vai se imaginar fazendo em busca de algo. Vamos começar a aplicar essa técnica. Eu achei fantástica e é uma técnica que funciona muito. E tem naquele livro lá de não sei o que de vendas lá também, que eu esqueci o nome. E ele usa essa técnica. Então, deixei aqui um extra. Tornando-se campeão de vendas. Oi? Tornando-se campeão de vendas. Eu acho que é esse livro aí. Acho que é esse livro aí. Eu já li ele e também tem aquelas 5 perguntas que eles fazem também, que é bem... Já deu certo, já fiz isso com um prospecto e deu certo. Legal. Pelo menos ele ouviu a proposta. Nem queria ouvir, de repente depois ouviu. Legal. Então, Eu tô acompanhando. Ele tá até participando do negócio do Jupiara lá. Legal. Legal. É isso aí. Então, assim, vamos começar a usar essa técnica na hora de apresentar, falar da dor, tocar na dor, no desejo, no sonho da pessoa, tá? Que é uma forma de um gatilho mental que realmente faz a pessoa se ver realizando aquilo através da ferramenta que você está levando. Tá? Seja o produto ou seja a oportunidade. Tá bom? Eu queria deixar isso aqui para não esquecer. Gente, então hoje a gente... Alguém tem alguma coisa para falar, para acrescentar? Gostaria de comentar alguma coisa rapidinho? A gente até passou do tempo, peço desculpas aí. Curso de Jupiara. Oi, perdão, Eduardo? Tem um curso de Jupiara, vamos lá aqui. Então, hoje a gente encerra esses 3 módulos aí, né, de autoconhecimento, de técnicas aí, realmente para a gente evoluir, saber onde a gente está errando e começar a botar em prática. Lembre-se, né? Pico, platô, vambora, vamos trabalhar muito isso. E a partir da semana que vem a gente vai começar novos treinamentos aí, bem bacanas, interativos, e que promovam, tá? Promovam forte, estejam para cada vez mais evoluir no processo. Mas, gente, não ignorem esses 3 módulos. Quem não assistiu, volta e assiste 1, o 2 e de hoje também, se quiser, vou subir no canal. Mas não ignore essa parte, gente, senão não vai sair do lugar, tá bom? Vamos tirar nossa foto? Vamos lá, Celinha, para ficar com a mão até o final. Outra foto, tu baixou bem na hora. Foi. Galera, valeu, obrigado aí. Espero ter contribuído um pouquinho mais de conhecimento. Vamos aplicar, vamos para a prática. Tamo junto. Vamos para Boa cima. noite para todos aí. Valeu.